sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia. Saudações, amigos do canal Segurança Estratégica. Com oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 33º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso programa de hoje vai ser bastante diferente, até diria surpreendente. A gente literalmente vai soltar os cachorros aqui, porque o tema de hoje, todo problema acabou, o seu pet chegou. Participam desta edição Fernando Lopes, adestrador de cães com mais de 1.000 cães adestrados no currículo, proprietário da Red Dog Walker, especialista em comportamento canino, criador da famosa correção comportamental canina, instrutor dos tutores em como ser líderes. Legal, e comanda também a cachorrada, que é o que é mais bacana e importante. Conosco também essa noite, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, oficial R2 de infantaria, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Tem uma cachorra que é uma coisa linda, uma cachorra branca, parece um cachorro das neves, uma cachorra espetacular. Alexandro Oliveira também vai estar conosco, executivo de vendas da CoSecurity, um dos grandes especialistas na arte da implantação da segurança colaborativa em condomínios e estabelecimentos comerciais. Alexandro sabe como trazer as ruas de volta para você. Esse é o cara, vai estar com a gente aqui no nosso CoSecurity. Então, sem mais delongas, a partir de agora, você vai conhecer novas soluções, discutir novas ideias e explicar as melhores estratégias e segurança estratégica para segurança colaborativa. Isso para melhorar sua rua, seu bairro, unindo condomínios, casas, empresas, o comércio num único propósito: segurança colaborativa. E hoje a gente vai ter a colaboração para tratar desse tema com um dos maiores adestradores de cães do país, Fernando Lopes. Agora sim, boa noite para você. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito feliz de estar aqui para poder falar desse nosso novo aliado. Eu costumo dizer que esse é o nosso novo aliado para localizar os pets perdidos e também aqueles pets que são roubados, né? Que aqui também nós temos muitos problemas com cães que são roubados e sequestrados. Agradeço muito estar por aqui para poder falar um pouquinho sobre isso. Ser uma grande novidade do programa de hoje, que a gente vai apresentar para vocês como a CoSecurity conseguiu entrar na questão dos pets. Como é que esse sistema de segurança colaborativa também está colaborando com aqueles que têm animais de estimação, que passeiam pelas ruas, ou até ajudando a recuperar aqueles animais que se perdem. Mas vamos lá, Fernando. Vamos primeiro pedir para você contar a sua história, como é essa história sua de adestrador. É verdade que você nasceu junto com pastores alemães? Ouvi essa lenda aí também, queria que você contasse essa história para a gente. É verdade. Isso aí meu pai foi um grande criador de pastores alemães nos anos 60, e eu cresci no meio disso, né? Na verdade, meu pai foi um dos fundadores da famosa SPCPA, Sociedade Paulista de Cães Pastores Alemães. E assim, eu cresci junto com ele, fazendo as coisas que isso era um hobby dele, né? Ele tinha um canil e ele era engenheiro, mas isso é um hobby que acabou virando um segundo negócio. E eu acabava ajudando muito ele desde pequeno. Fui fazer faculdade, fui fazer pós-graduação, fiz uma série de coisas, montei uma empreiteira. Quando chegou final dos anos 90, eu estava muito estressado, eu falei, quer saber, vou parar tudo e vou trabalhar com aquilo que eu sei fazer e vou trabalhar com cães. E aí todo mundo na família se surpreendeu, mas como assim? Eu falei, eu sei fazer, eu só preciso inventar um jeito de vender esse produto. E foi o que aconteceu.
consegui fazer, consegui criar uma marca, e graças a Deus e graças ao legado que meu pai deixou, hoje eu estou aqui cuidando dos cães. Eu falo que hoje eu adestro os cães e preparo os donos. O que é mais fácil, adestrar os cães ou preparar os donos? Adestrar os cães, né? Que os tutores não fiquem chateados comigo, né? O cão, ele é muito mais simples, né? O cão, ele é mais, o raciocínio dele é muito mais lógico, né, Jorge? Então a gente consegue, não, além de adestrar, a gente também consegue condicionar, né? Então, assim, é mais fácil. O que eu costumo dizer hoje, principalmente hoje, é muito mais fácil adestrar um cão, porque hoje ele já vem dentro da sua casa. Eu falo que hoje a família é multiespécie, né? Os cães antes viviam no canil, na casinha, fora. Hoje não, hoje eles estão dentro da nossa casa, né? Então é muito mais fácil adestrar os cães do que preparar os donos. Às vezes eu vou fazer um adestramento, depois de uma semana eu percebo que o problema não é o cão. Eu tenho que dar um jeito de sair pela tangente e preparar e adestrar e treinar o dono. Entendeu? Trabalha numa área extremamente urbana, muitos condomínios, muitos prédios, muita gente tem cachorro no apartamento. Hoje o número de casas diminuiu. O que é ideal? Ter cachorro no apartamento é bom para o animal? Vamos levantar uma polêmica aí. Olha, é assim, o ideal para um cão não é viver em um apartamento. Mas assim, o que existe hoje, graças a Deus, você sabe que as coisas elas vão se amoldando, né? Tanto eu tive que me amoldar com o tempo na parte de adestramento também. Então hoje, você hoje pode ter um cão num apartamento, não precisa ser um apartamento muito grande, mas você precisa ter um compromisso. Então o que você precisa fazer? No mínimo, você precisa contratar, se você não tem tempo de passear com ele 2 vezes por dia, você tem que contratar um passeador. Graças a Deus tem essa profissão hoje e que está muito crescente aqui. Outra coisa, existem inúmeros lugares hoje que são chamados daycares, que são as creches de cães, entendeu? Inclusive, eu sou proprietário de uma, abri por conta da necessidade de ter um espaço para os cães. Então, assim, hoje, você tem um cão no apartamento, você pode ter até um Golden Retriever, que é um cão de porte grande, você pode ter um labrador, mas você vai precisar ter compromisso de levar ele para passear, de levar ele num parque ou levar numa creche. Você consegue sim ter essa tranquilidade para ter, mas o compromisso é maior, porque antes ele ficava solto no quintal, né? Ele corria, ficava tomando conta da casa e tudo mais. Hoje não. Hoje você tem que acordar cedo antes de trabalhar. Se você não levar ele para algum lugar, você tem que levar ele para fazer um xixi cocô na rua, você tem que dar uma cansadinha nele. Depois, na hora do almoço, você tem que fazer, e no final do dia também. Então, é muito mais compromisso hoje. Dá para ter? Dá. Não é o ideal, Jorge? Não é. Mas dá para ter sim, desde que você assuma esse compromisso. Léo, então, qual seria aí o ambiente ideal, o modelo ideal para você ter um cão? Vamos também puxar por esse lado. O modelo ideal para você ter um cão é assim, ó. Um cão de porte, vamos falar de um cão de porte de médio, nem vamos falar de um grande. Um cão de porte médio, ele necessita ter passeios. O cão, ele é 65% olfativo. Ele não só precisa gastar energia, ele também precisa cheirar. Eu falo que o HD dos cães, ele precisa ser renovado todo dia. Você pode morar numa cobertura triplex de 1.100 metros quadrados, depois de uma semana ele já sentiu todos os odores, ele começa a ficar extasiado. Então ele precisa renovar o olfato, ele precisa encontrar com outros cães, ele precisa socializar, ele precisa rosnar, ele precisa latir. Então, ele precisa ter essa vida, que eu falo que a vida de cão é essa. Consiste em atividade, cheirar e também brincar e participar dessa socialização como um todo. Então, o ideal é isso. Vai ter um cão? Porte médio ou porte grande? E vou te falar, mesmo o porte pequeno, eu tenho um Jack Russell, que é esse aqui que está nessa tela aqui, que é um cão de porte pequeno, mas ele é muito ativo. Eu tenho que sair com ele pelo menos 4 vezes por dia. Você precisa ter esse modelo de compromisso e fazer uma rotina. O cão precisa dessa rotina. Praticar um pouco de atividade, mas também sentir novos odores. Mandar um abraço aqui para o meu fotógrafo, meu eterno amigo Jorge Brito, que está escutando o nosso programa lá na Baixada Fluminense. Ele que em Caxias, só no quintalzinho dele, tem mais de 20 cães.
dá para quem tem espaço ter tanto cachorro? Qual é o cuidado que quem tem tanto cachorro precisa ter? No caso aí, um conselho para o grande pastor Brito, essa figuraça. Olha, é assim, dá para ter sim, claro que dá. Para você ter uma ideia, Jorge, eu tenho aqui no meu espaço, aqui, na minha creche, eu até outro dia o meu sócio me chamou a atenção, ele falou, você está começando a virar uma ONG, né, uma mini ONG. Eu tenho 11 cães meus que moram lá. Foram cães que eu fui adotando, cães que foram abandonados. Na verdade, dá sim. Você precisa ter um pouco de espaço, tá? É isso que eu vou te falar. O cão gosta de viver em matilha. Já é da natureza dele. Ele herdou isso dos ancestrais deles, que são os lobos. Ele gosta sim de conviver em matilha. Mas você precisa ter um espaço. Você não vai colocar 20 cães num espaço de 10 por 10 ou 20 por 20. Você tem que ter pelo menos uns 100 e poucos metros quadrados para eles poderem ter alguma atividade entre eles mesmo, promover algum enriquecimento ambiental para eles. Mas dá sim. Olha, eu tenho uma cliente que ela mora aqui no Pacaembu, ela tem 26 cães na casa dela. A casa é gigante. Ela transformou a casa num santuário de cães. Mas é uma coisa maravilhosa, porque ela fez um espaço, ela fez umas reformas e os cães aí transitam tanto na parte externa como na parte interna, e assim, vivem super bem. Tem um líder da matilha, tem um que é o que é o mais queridinho, que fica mais dentro de casa, mas assim, ela tem essa quantidade de cães, até maior, mas vivem bem, mas precisa de espaço, tá? Também está prestigiando a nossa audiência aqui o grande xerife animal, esse grande criador de cachorros também aqui no interior de São Paulo, grande figura, Guilherme Binger, abraço para você, esse também, qualquer hora, pode ilustrar também um programa junto com a gente. Então, bacana, Juliano Barreto, lá no DINIT, em Brasília também, hoje está com uma audiência, hoje estamos com uma audiência, assim, diferenciada, né? Parece que o negócio do cachorro, o brasileiro adora cachorrada, né? Muito bom, isso é muito bom, estamos numa fase aí de lutar como cães para impedir que o Brasil caia para o lado mal. Então, vamos trabalhar pelo lado do bem. É isso, esse que é o nosso trabalho. Quem cria animais tem que ter extrema responsabilidade. Como é que é essa questão? Qual é a rotina que cada criador, cada um que tem o seu animal tem que ter para cuidar bem dele, garantir que ele seja bem cuidado? Como é que ficam as questões de ida ao veterinário, vacinas? Quais são as dicas, Fernando Lopes? Olha, legal, é muito pertinente essa pergunta, é muito bacana. Às vezes eu me deparo com pessoas que nunca tiveram um cão, por exemplo, e eles vêm me pedir esse aconselhamento. Então eu falo assim, ó, você tem que estar preparado para duas coisas. Esse ser iluminado, ele vai viver no mínimo 15 anos, de 10 a 15 anos. Então você tem que entender que é o seguinte, ele vai precisar ter uma boa alimentação, ele vai precisar ter uma assistência veterinária adequada, vacinações. Hoje existem muitas doenças que não existiam há 30, 40 anos atrás. Hoje você vê um cão com tosse, que já é a famosa tosse canis. Hoje você vê cães com gripe, que não tinham. Então, hoje, e os vírus dessas doenças, eles foram sofrendo muitas mutações, a própria leishmaniose. Então, você precisa, primeiro, conscientizou, vai ter um cão porte, médio, pequeno, grande, qual que for. Alimentação principal. Não adianta você comprar uma ração de terceira qualidade. Você tem que dar uma ração de qualidade para ele. Atenção com as vacinas principais. O que são as vacinas principais? V10, raiva. A raiva, apesar dela estar erradicada, Jorge, hoje ainda tem esse risco. Leptospirose, leishmaniose. Então você tem que ficar atento para consultar um veterinário e ele poder te proteger seu cão. Segunda coisa, hoje eu sou muito fã e muita gente se levanta essa bandeira da castração, tá? Hoje a gente precisa, se você não é um criador, não tem um canil oficial bem montado, castre seu cão o quanto antes você puder. Você adquiriu ou adotou um filhote, macho ou fêmea, castre. Vai ser importante para a saúde. A fêmea, no caso, não castrada, depois do segundo ano, ela pode ter uma piometra, um câncer de mama, ela pode ter várias doenças. E o macho pode ter muito câncer de próstata também. Então, o principal é isso: boa ração, atendimento veterinário, vacinação e a castração, que é de suma importância. O resto, você vai ter que simplesmente praticar um pouco do seu tempo
para dedicar também na parte de adestramento, na parte de socialização, como eu já falei, e na parte de vivência do seu cão. O seu cão precisa ter vida de cão, entendeu? Vida boa. Vamos lá. É isso. O Edmilson Hornhart também faz uma pergunta aqui. O adestramento de cães da PM e Guarda Municipal leva muito tempo? E acontece do cão adestrado revoltar-se contra o adestrador em alguma situação desse tipo? Como é que é esse trabalho, esse adestramento especial para forças de segurança? Vamos lá. Pergunta pertinente do nosso super síndico Edmilson Hornhart. Olha, muito legal isso. Eu vivi isso desde a minha infância, né? Eu convivi com alguns adestradores nos anos 60, 70, e eu era adolescente. Eram adestradores alemães que adestravam muitos cães da minha casa, por exemplo, do canil do meu pai, foram adestrados para a guarda. O adestramento de guarda é uma coisa diferente. Muita gente acha que é muito parecido. Você adestrar um cão para ele ser equilibrado, para ele andar direitinho na guia. Não. O adestramento de guarda, ele é específico. Você transforma, eu costumo dizer que você transforma o cão numa máquina, ele vira uma maquininha de te defender ou defender sua casa, e de atacar quando um sinal e de parar no outro sinal. Muito dificilmente o cão vai atacar quem é o tutor, quem treinou ele. Isso não pode acontecer, isso não acontece nunca. Eu tenho 64 anos, 25 anos de cães e fiz cursos de adestramento de guarda. Hoje eu não pratico muito, mas assim, não existe. Eu nunca vi um cão que atacou depois de ser adestrado para guarda, ou para combate, ou para qualquer coisa que seja, ele fez isso. Então, é assim. Só que tem uma coisa que inclusive, eu estou aí lutando junto com o poder público. Os cães precisam ser aposentados. Só que eles estão aposentando os cães, e eu acho pertinente falar isso, Jorge, rapidinho, eles estão sendo aposentados com 8, 9 anos. Essa idade, muito novo? Cão... Não, é muito velho já. É muito velho. O cão com um pastor alemão, por exemplo, o Malinois, o mesmo pastor alemão, com 8, 9 anos, Jorge, ele já é um cão idoso, você entendeu? E como um cão idoso, e como nós, seres humanos, é muito parecido, ele já tem algumas impertinências, ele já tem algumas coisas que já é da idade. Então, teria que ser aposentado antes. O que ocorre, talvez essa pergunta tenha esse caminho, o que pode ter ocorrido é um cão com 8, às vezes, 7, 8 anos, ele já está extasiado, ele já trabalhou muito, tanto na força pública, na polícia militar, que seja, ele já não tem aquele reflexo, ele já não tem aquela paciência. Então, um cão desse teria que ser adestrado com no máximo 5 anos, ele tem que parar e aposentar, para que não tenha nenhum desvio de comportamento no meio do caminho, entendeu? Ainda nessa linha de raciocínio, e esses cães que são usados especialmente na detecção de drogas? Isso aí deixa alguma sequela para o animal? Como é que é isso? Também deixa. A gente não pode ser leviano e falar que não. Deixa sim. Até o cão guia. Eu faço um treinamento de cão terapeuta, tá? Eu treino cães terapeutas, que é diferente do cão guia. Eles viram uma maquininha também. Eu vou dizer para você, o cão que é farejador, principalmente, ele tem um estresse, por incrível que pareça, ele tem um estresse muito maior do que um cão de ataque, de combate e de defesa. Porque ele tem que ser condicionado, e é um brinquedo, né? Todo mundo achava, existia uma lenda antigamente que falava que eles viciavam o cão em droga para ele localizar droga. Isso é mentira, isso é fake, isso não é verdade. Eles treinam o cão para achar um brinquedo. E esse brinquedo é o prêmio. Só que, assim, se ele é muito utilizado, tem muitas situações que ele vai ser usado durante um mês ou durante 15 dias, tudo mais, ele estressa. E, às vezes, é difícil de você detectar. Então, ele tem um estresse muito alto. O cão de farejador, ele tem que ter um certo cuidado. Ele tem que ter um momento de folga, que eu falo que trabalha 5, descansa 6, para que ele possa renovar. Por quê? A parte que mais ele usa é o olfato. E é onde ele tem mais consistência, entendeu? Muito bem. E com relação a esse cão que você falou, que é o cão terapeuta, como é que é o trabalho aí? Tem uma diferença entre o... O cão terapeuta é uma coisa mais gostosa, entendeu? O cão terapeuta, ele faz um trabalho que é assim, eu digo que é o trabalho de zona de conforto. Então, por exemplo, eu levo, às vezes, eu treino
Goldens, principalmente, que são os mais indicados para serem cães terapêuticos, que são muito dóceis. E eu levo ele ou para lares de idosos ou crianças e crianças especiais. Esse trabalho é um trabalho que eles adoram fazer. Eu tenho 3 que eu treinei hoje, que eu uso, não são meus, inclusive, são de tutores. E assim, quando fica um mês sem visitar um lar, eles ficam ativos, eles ficam meio impacientes, porque é gostoso. Chegar lá é aquela situação boa, é aquela energia boa, tanto da criança como do idoso. Então, o cão terapeuta é muito mais fácil você treinar ele, você consegue descrever ou entender depois de 1 mês, 2 meses que você está treinando que o cão não é afobado, você vai dar alguns comandos para ele também não ter uma posição mais de pular em cima da pessoa, mas para eles é uma diversão. Então, o cão terapeuta, você pode levar ele até com 12, 13 anos para fazer um trabalho disso, um cão de assistência, porque isso para ele é um prazer, ele é o que ele vai receber: carinho, afeto, abraço, e se for, então, porque eu falo criança e idosos, e principalmente os idosos que não têm mobilidade, o cão entende e ele faz questão de ficar perto, entendeu? Então, isso para o cão é excelente. O cão não fica estressado, o cão não fica cansado, ele pode trabalhar. Eu tenho uma SRD que ela tem 14 anos e ela tem um defeito numa pata traseira. Ela é a que mais trabalha de cão terapeuta para mim. Eu já resolvi vários casos com ela, inclusive de crianças que tinham trauma de animais. Entendeu? Nossa, bela solução, hein? Bom, vamos lá, de novo aqui na sessão Jabá, hoje está violenta aqui. O Marcelo Tavolaro pede para eu mandar um abraço para o grande Rafael Panic, pai de 2 Akitas, e também para a West Rebeca, que ele tem, e seu Iraza Apsorrique. Abraços. Que beleza, hein? Cheio de abraço do cachorro, eu estou mandando abraço hoje. Falei que esse programa eu ia soltar os cachorros. O pessoal está acostumado a me ver soltando os cachorros na Jovem Pan. Hoje eu estou soltando o cachorro aqui de maneira light. Mas vamos lá, vamos soltar o cachorro também, que sempre tem polêmica interessante. O xerife animal é um que adora soltar o cachorro. Ele está chamando uma questão aqui para o problema do politicamente correto. Antigamente eu dizia que eu era dono do cachorro. E agora a terminologia, o politicamente correto, manda dizer que eu sou o tutor do cachorro. Essa parada é legal ou é frescura? Vou perguntar na lata e diretamente. Na lata e diretamente. Eu vou te responder na lata. Isso é mimimi, viu, pessoal? Isso é um pouco de frescurite, sim. Eu tenho já idade suficiente para falar o que é de verdade. Isso não existe. Tutor é um termo que virou moda, fala tutor. Mas também tem um outro lado, tá? É assim, às vezes, aquela coisa da adoção e da proteção animal vem crescido muito. Eu trabalho com isso também ativamente. Eu faço feira de adoção no meu espaço todos os sábados. E eu vou te falar assim, por que entrou o tutor e aí generalizou também para dono? Porque, assim, existem protetoras que dão lares temporários para alguns cães, que não têm, as ONGs estão lotadas de cães. Então, elas foram nomeadas, há um tempo atrás, de tutoras. Que tutor é uma coisa que ele vai tomar conta por um tempo. Aí generalizou. Hoje, então, não se fala mais dono, é tutor. Não. Cachorro tem um dono. Eu não sou tutor de nenhum. Eu sou dono de todos os meus cachorros, porque eles são meus, eles não estão lá temporário, eles vão ficar comigo até morrer. Mas é assim, é que deu uma derivada para um outro lado, tá? A questão do tutor, ela chama atenção para essa coisa da responsabilidade que as pessoas precisam ter, né, quando adotam um animal. Então, por esse lado, o termo é bacana. Mas esse politicamente correto dizer que todo mundo é tutor, que eu não sou dono, não, você é dono, pô. Você comprou o cachorro, você adquiriu o cachorro, você é dono do cachorro. Parar de frescura. Legal, gostei. Bem, acabar com esse negócio de politicamente incorreto, que é bobagem. O Araújo Dias também faz uma pergunta aqui bastante pertinente. Pergunta se, na sua opinião, as lojas, por exemplo, de shopping, mercado, o transporte público, inclusive no Brasil, se eles estão preparados para o transporte ou para receber animais. A gente vai agora no fim de semana nos shoppings, encontra o pessoal passeando lá, né? Tem vários animais de várias espécies passeando, né? Às vezes alguns acompanhando os bichinhos, né? Tem gente que, às vezes, o bichinho é infinitamente mais educado do que alguns que vão
acompanhando os seus tutores ou os seus donos, né? Então, esses ambientes estão preparados para receber esses animais? Ou como é que eles poderiam, como é que esses ambientes deveriam ser preparados para receber os animais? Duas perguntas em uma. Legal, legal, legal. São duas perguntas bem pertinentes, dá para responder em uma só. O que acontece é o seguinte: hoje existe um termo agora pet friendly, né? Os lugares estão virando todos pet friendly, todos amigos de pet. Só que, infelizmente, eles não estão 100% preparados, não. Tá? Shopping, por exemplo, qualquer shopping que permita trânsito de animais, eles não estão preparados. Começa do piso, entendeu? Aquele piso de shopping que todos nós sabemos que é aquele porcelanato lindo, maravilhoso, mas o que ele é? Escorregadio. Começa daí. Eu tinha uma ideia há um tempo atrás, um shopping me chamou, não preciso falar o nome, para fazer tipo uma dog via. Eu tive uma ideia de fazer uma dog via dentro dos shoppings. Ou seja, você entra, você pode ter acesso a todas as zonas, mas você vai ter um caminho para eles andarem com um piso mais áspero. Porque existem cães que têm problema de displasia, existem cães que têm problema de mobilidade, e existem cães que você entra num shopping, por exemplo, eu já vi muitos, já aconteceu comigo, de você entrar no shopping, ele entrar pela primeira vez, aquele piso liso, ele escorrega, ele começa a patinar, ele depois não quer mais saber de ir para o shopping, entendeu? Então, os lugares não estão preparados, não. Pode falar que é pet friendly, pode falar que recebe, tá tudo bem, ok, mas eles precisavam se preparar mais, até pela questão da higiene também. Você entra num shopping, qualquer que seja, não tem um catacaca, não tem uma... Às vezes tem uma outra loja que tem uma tigelinha de água, que também não é tão só para cuidar do pet, é mais para atrair o cliente para a loja, que tem a pet, entendeu? Então os ambientes não estão preparados não, Jorge. Precisa haver um movimentozinho aí para preparar um pouco melhor. Um negócio que está pegando perguntas que merecem respostas urgentes. Essa questão de novo politicamente correto, né? A gente vê alguns que defendem que você crie e possa vender o animal e pessoas comprarem os animais. Tem outro segmento agora de defesa dos animais que é ultra radical e que é contra quem comercializa os animais e acha que você só pode operar com doação dos animais. Não seria necessário um meio termo nessa relação, no debate dessa história? Captou? Acho que deu uma congelada aí na imagem. Deu uma congelada aí, mas eu entendi. A questão da compra e venda de animais, né? Compra e venda ou doação? Quem está certo? Que tem uns que só defendem compra e venda e outros atacam isso e dizem que só vale a doação. Precisa haver um bom senso. Precisa haver um bom senso, exatamente. Precisa haver um meio. É uma via de duas mãos que é muito importante, mas é importante falar isso. Olha, e o que tem que se entender assim, doação é legal, o número de abandonos cresceu muito, principalmente na pandemia, a adoção é bacana, mas os canis, eles precisam existir, os canis que trabalham direito, tá? Os canis que são fiscalizados, os canis autorizados, os canis que têm condições. Eu conheço muitos canis de várias raças, já visito eles com uma certa regularidade, e assim, os canis que trabalham, que são sérios, eles trabalham dentro de uma regra muito severa, e com a fiscalização da Anvisa, com fiscalização dos órgãos, e assim, não é barato os animais, e o que acontece? Tem que ter, sim, canis. Por quê? Porque, assim, existem hoje inúmeras raças. E o que acontece também, Jorge? Existem ainda muitos canis clandestinos. Eu, por exemplo, tenho 4 que eu adotei de canis clandestinos, que eram matrizes. Inclusive uma pug que está aqui na minha casa. O que acontece? Os canis clandestinos, eles estão acabando com as raças, porque eles fazem cruzamento entre primo, filho, irmão e tudo mais. Os canis autorizados, eles fazem os cruzamentos certos. Então, não vamos fazer só politicamente correto, achar que os canis, que você não pode mais ter cachorro de raça. Isso não existe, isso é um absurdo. Tem que ter, mas tem que seguir as regras. A adoção é bacana, claro que é um ato de amor, lógico que é.
Eu tenho, como eu falei, eu tenho vira-latas, só que assim, também tenho cães de raça. E as raças não vão deixar de existir. Então, vamos ter bom senso, foi o que você falou, tá muito certo, vamos ter bom senso. Canis tem que existir? Tem. Tem que ser direitinho? Tem que ser direitinho. Se não, fecha e faz como eu fiz com 3, 4, junto com o Luiz da Proteção Animal. Nós explodimos 4 canis clandestinos. E acabamos com a brincadeira. Só que tem assim, os canis autorizados direitinho, tem que continuar assim, claro. Maravilha. Então vamos para a questão do adestramento. Você falou para mim, fora do ar, sobre uma técnica, a técnica do positivismo para fixação. Quais são as técnicas que você usa? Como é que se adestra um animal? Vamos lá. Vamos no genérico primeiro, depois a gente especifica. Olha, é legal falar disso também. É o que eu mais gosto de falar. Minha mulher fala que eu acordo falando de adestramento e durmo, inclusive quando eu estou dormindo, eu estou falando de adestramento, entendeu? É o que eu mais gosto de fazer. É o seguinte, o adestramento ele mudou muito. Eu costumo dizer, na época do meu pai, que não era porque era o meu pai, mas era um cara, eu falo que ele é o César Millan dos anos 60. Meu pai era um cara que trabalhava já muito com a energia dos cães. O adestramento ele era feito meio que na marra, era por insistência, por repetição. Ainda é. Mas, graças a Deus, de uns anos para cá, isso me ajudou muito, entrou o tal do positivismo. O que é o positivismo? É o reforço positivo. Reforço positivo é você dar um prêmio de um petisco para um cão quando ele faz uma atividade, quando ele faz um comando. Então, hoje, e com essa situação, o que aconteceu? O positivismo, ele me ajudou muito, porque se dizia o seguinte, cão você só adestra com 6, 7 meses, um cão com 1 ano você não adestra mais. Isso é uma coisa antiga, isso é um mito antigo. Porque não existiam técnicas de reforço positivo. Hoje você tem inúmeros, você tem até aparelhos, que é o clicker, que você chama a atenção do cão para fazer comandos, você tem alguns brinquedos educativos, que fazem com que o cão se interesse e você condicione ele melhor. Então, hoje, você adestra um cão com até 5, 6 anos de idade, sendo que ele nunca teve um adestramento. Você consegue fazer. Então, o positivismo hoje veio para brilhantar a parte do adestramento e para facilitar, inclusive, as pessoas adquirirem, às vezes, cães com 3, 4 anos e falar, dá para adestrar? Lógico que dá. Só que antes não tinha. Não existia técnicas para adestrar. Então você adestrava um cão de uma maneira lúdica, mas era com 6 meses e até 8 meses. Depois você não conseguia adestrar mais. Hoje, com positivismo, você consegue, entendeu? Boa, boa. O meu produtor executivo, Edmilson Hornhart, é o salário mais alto desse programa, né? Ele pergunta de novo, faz uma pergunta também bastante pertinente. Fala para a gente especificamente como é o adestramento de cães para os portadores de deficiência. Visual, nesse caso específico. Os cães para adestramento para cães que são assistentes de pessoas deficientes, é isso? Isso, pessoas deficientes visuais, isso, especificamente. Esse adestramento é um adestramento que eu gosto muito de falar. Um cão para ser adestrado, para ser um cão guia, por exemplo, ele já começa a ser adestrado na teta da mãe. É uma coisa incrível. E você já começa a fazer a causa da sensibilização. Você começa a mexer nele quando ele está mamando, para ver qual é a sensibilidade dele nas almofadinhas. Então, ele já vai ser selecionado quando ele está mamando. Olha que interessante isso. Depois que ele é selecionado, aquele cão que tem menos sensibilidade, ele é um cão que já vai começar a ser separado para ser um cão guia. Só que assim, acontece o seguinte, o treinamento de um cão guia demora 2 anos. Porque ele tem que ser perfeito. Ele não pode errar, né? Principalmente para um deficiente visual. E existe uma coisa, às vezes no meio desse treinamento se detecta que o cão tem algum desvio de comportamento e de repente volta tudo para trás, você tem que escolher outro. Então é um adestramento hoje muito complexo. Eu acompanhei isso de perto, aqui na Rua do Bosque, eu visitei lá a Associação dos Cães Guias, que é famoso. Eu tive lá presente para ver algumas situações, fui parceiro deles numa certa época, e eu vou te falar uma coisa, hoje um cão guia pronto, e você vê que não é para qualquer um, pronto, preparado, ele custa R$50 mil, só para você ter uma ideia. Existe um custo para isso, porque é um trabalho
muito sério e é um trabalho muito criterioso. São pequenos detalhes que depois você vê um cão-guia passeando com deficiente, entrando no metrô, descendo uma calçada, você fala assim, nossa, mas ele só está... Não, não. Ele está atento a tudo. Ele está presente a tudo. Até condições atmosféricas, para você ter uma ideia. Então, é assim, ele é uma coisa, ele é o radar, ele é os olhos, né, da pessoa, na verdade. Ele é os olhos, ele é tudo. Ele é os olhos, o sentimento, o faro, ele é tudo. Então, assim, é um trabalho árduo, difícil, e eles já começam na tetinha da mãe. Que bacana. A gente vê aí muito, é muito normal a gente ver o guia labrador, da raça labrador. Tem alguma raça especial além do labrador adequada para esse trabalho do cão-guia, do deficiente visual? Olha, o labrador é o mais indicado. Na verdade, ele tem várias condições que favorecem ele em relação aos outros. O labrador é um cão forte, ele é um cão muito forte, muito resistente. Ele tem um faro e uma audição um pouco mais do que os outros. E é por isso que ele é tão escolhido para o cão-guia. Também tem o outro lado, que é a docilidade dele. O labrador é um cão dócil por natureza, como o Golden Retriever. Ele é um cão muito dócil, então a tendência dele, ele vai conviver com as pessoas, ele vai ver outras pessoas, ele vai ver outros cães, entendeu? Então, assim, mas a finalidade do labrador, o porquê do labrador ser o primeiro, né, o primeiro eleito a isso, porque ele é um cão forte, ele vai ter um suporte nas costas dele, né, que aquilo pesa, ainda mais com o peso da pessoa. Ele é um cão robusto, ele é um cão inteligente. Eu falo que o labrador, ele tem um QI um pouco a mais do que algumas raças, ele aprende rápido, e ele é um cão que, se no momento um deficiente visual sofrer um ataque, mesmo que ele não seja treinado, isso quase ninguém fala, viu, Jorge? E ele sofreu, de repente, um atentado de uma pessoa na rua, que for tentar... Ele vai defender o tutor, o dono, como se fosse um cão de guarda. Então, ele tem amplas qualidades que ele se sobressai durante outras raças. Eu já vi um belo de um vira-lata, convivi com ele morreu há pouco tempo, que era o Todd. Era um vira-lata, mas ele virou cão-guia porque ele tinha aptidão para isso. Mas o mais indicado é o labrador. Do cão de raça, que é muito legal o cão de raça. Mas o vira-lata, eu sou fã do vira-lata, defendo até o brasileiro, né? O brasileiro é um povo vira-lata, né? É a mistura do euro-afro-ameríndio, né? E a gente tem que acabar com esse negócio de complexo de vira-lata. E essa regra acho que vale para o cachorro também. Tem cada vira-lata que eu conheço, o meu amigo Jorge Brito lá, só tem vira-lata, é tudo cachorro da raça vira-lata. E os vira-latas são fantásticos também, né? Olha, eu costumo dizer que o vira-lata agora também tem o outro mimimi, né? O SRD também, né? O vira-lata virou SRD, né? Que é sem raça definida. Mas eu gosto também de falar, eu gosto de falar vira-lata, tá? Então é o seguinte, o vira-lata, eu costumo dizer que mesmo que você pegue um filhotinho, você adote ele, um filhotinho, ele já vem no DNA dele do avô, do pai, que foram talvez cães sofridos. Então, o vira-lata tem uma coisa que é muito legal. Eu tenho 5 vira-latas dentre esses meus cães. E eu posso dizer para você, além de tudo, ele é um cão muito grato. Ele é diferente um pouco dos outros, porque nem ele sabe por que ele é tão grato. Quando você adota um vira-lata, pode ser filhote, adulto, ou que seja, ele vai ser um cão muito mais grato e muito mais perto de você, porque aquilo é até mais forte do que ele. Então, eu sou fã do vira-lata por essa questão e por outra coisa também. O vira-lata, ele é um cão mais resistente que existe na face da Terra, porque tem tanta mistura lá, que você pegar um vira-lata, ele não tem problema de pele. Se você der uma ração de pouca qualidade, não vai ter problema nenhum. Se você, olha, você pode deixar ele, você tem que tomar banho 2, 3 meses, ele não tem problema de pele. Então, assim, além de tudo, é uma cruz espontânea que ele virou mais resistente. Mas o lado que eu gosto mais do vira-lata é a gratidão. E todos eles são muito gratos, cara. Impressionante. Outra pergunta também muito pertinente aqui do Juliano Barreto. Ele está perguntando aqui, ele diz que ele é criador de Doberman. Também adoro esse cachorro, já tive. Eu tenho
É muito legal. E ele diz que há alguns anos vem defendendo, tem gente que vem defendendo o extermínio de canis. E você falou dos canis clandestinos. Tem muito canil clandestino de criação desse animal. Isso é ruim para essa raça? Quem deveria fiscalizar esse negócio a nível municipal, estadual e federal? Funciona essa fiscalização ou é fiscalização de araque? Vamos por partes, né? Vamos que Várias nem. partes. Vamos que nem o Jack Stripador, vamos por partes. É o seguinte, eu tenho um Doberman, tá? Eu tenho um Doberman. Dentre meus cães, eu tenho um Doberman, que é o meu. Eu falo que ele, além do. Hoje eu tenho o Totem da Co-Security lá que me protege na frente, e eu tenho o meu Doberman que me protege no meu espaço, tá? Eu tenho dois grandes protetores. Então, Tá é o bem seguinte, de proteção aí. Tô bem, tô bem. É assim, primeiro que o Doberman e o pastor alemão são raças que estão meio que desaparecendo, tá? Eles não são mais bola da vez. Então, o Doberman hoje, é raro você ver um Doberman na rua. É raro você ver uma pessoa passeando com um Doberman. Porque entraram outras raças, entraram cães diferentes, veio o Golden Retriever, veio o Bulldog francês, enfim, N raças que vieram e que viraram a bola da vez. O Weimaraner, o Vizsla, enfim. Mas, assim, o Doberman tem um mito do Doberman, né? Que falavam que ele tinha a caixa craniana pequena para o tamanho do cérebro. Então, quando inflava essa caixa, o cérebro ele inflava por emoção, por alegria, ele se tornava um cão feroz e agressivo. Isso também é uma grande mentira, um grande mito, tá? O Doberman é uma belíssima raça, mas eles estão meio que há algum tempo atrás andaram dando uma mexida. Existe o Doberman americano e existe o Doberman europeu. O Doberman americano ele já tem uma mistura de gêneses que modificou um pouco a raça, o aspecto, o focinho mais fino, e o temperamento não é dos mais fáceis de se lidar. Já o Doberman europeu, não. O Doberman europeu é o famoso Doberman que começou. Então, existem muitos, mas assim, exterminar, jamais. O que precisa ter, agora entrando no campo da fiscalização, o poder precisa sim nomear, entendeu? E eu falo que tem que ter, quando ele vai fiscalizar um canil, não é só ir lá, bater na porta, ver não sei o quê, ele tem que ter as licenças, ele tem que ter um release do canil de como são as matrizes, como são feitas os cruzas, quanto tempo as matrizes fizeram cruzas, que já aposentaram, que não aposentaram. Então, assim, para você ter a raça realmente pura e de qualidade. Porque eles vão usando as matrizes de qualquer raça, aí não é nem só o Doberman, eles vão usando, às vezes, tirando cria de uma matriz até com 10, 11 anos, vão saindo animais imperfeitos, mesmo de temperamento. Porque o cão tem isso, é a mesma coisa se pegar uma pessoa de 60 anos e querer ter um filho. A medicina hoje evoluiu muito. Pode dar uma série de problemas genéticos. E acontece isso com o cão, entendeu? Então, precisa sim. Extermínio, jamais, né? Boa pergunta que deriva disso. Qual é a idade ideal máxima para a idade das cachorras, das cadelas, vamos chamar assim? Para se cruzar uma cachorra, a idade máxima? Isso, e para ela poder ter filhotes, No máximo 4 anos. Para ela ter uma gravidez sadia, gerar animais sadios e não correr nenhum risco na hora do parto. No máximo. Só que os canis clandestinos não fazem isso. Eles usam a cachorra matriz, a fêmea, até onde der, entendeu? Mas é no máximo. Eu tive uma ícone no nosso canil, que chamou-se, meu canil do meu pai chamava-se Vendaval. Nós tivemos uma ícone que foi a Dama do Vendaval. Ela foi um dos melhores, foi considerado o melhor cão nacional na época. Tem muita foto dela na Água Branca, etc. Ela tirou somente 2 crias. Meu pai só quis tirar 2 crias. As 2 crias delas foram encomendadas na barriga, os filhotes. Nem sabia quantos dias, porque naquela época não tinha ultrassom. Entendeu? E assim, com 3 anos meu pai parou, inclusive tirou ela da exposição. E todo mundo falou assim, mas por que você está tirando da exposição? Ele falou, eu não quero que o meu cachorro fique estragado. Meu cachorro, eu quero que ele seja cachorro. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro com exposição. Naquela época, era muito competida essa coisa de exposição de cães. Era meio que uma máfia, né? E assim, meu pai tirou muito antes para ela ser cachorra. Ela falou, agora ela vai ser cachorra. Eu já tirei 2 crias dela, tá ótimo.
E assim, você não estraga o cachorro, dá saúde para ele, e todos os filhos da minha dama, que ela tinha a minha idade, que ela nasceu no mesmo dia que eu, todos foram campeões, tanto os machos quanto fêmeas. Eu tenho um Que histórico legal, hein? deles. Olha, o Marcelo Tavolaro também faz outra pergunta importante aqui. Já chegou ao Brasil a tecnologia de GPS sonoro que ajuda o cego e o cão guia a circular pela cidade? O Tavolaro diz que viu isso nos Estados Unidos há uns 15 anos, isso criado no Instituto Helen Keller. E aqui no Brasil, já estamos com essa fina flor de tecnologia? Não, não. Eu já vi isso, já olhei, já me apresentaram isso uma vez numa feira, mas ainda não. Infelizmente não. Porque tem alguns caminhos aí que a gente não tá ainda pronto para usar isso. Tem que haver um treinamento. E assim, você tem que treinar não só o cão, mas como você tem que treinar quem está também com o cão. Então, isso aí que está virando complexo. Eu tenho uma empresa aí que tentou colocar no mercado e não deu certo. Sim. Uma startup que não vingou. Muito bem. O Biratan Rabadan também pergunta: deveria haver mais incentivo fiscal para a formação de cães-guia e cães de serviço? O adestrador não pode ficar fazendo por benemerência, na opinião dele. Na verdade, assim, por exemplo, hoje, no meu caso, né, eu tenho uma pessoa, uma entidade que faz um subsídio para mim, para eu treinar meus cães terapeutas, porque envolve custo, envolve uma série de coisas, e envolve também a parte de abrigo, às vezes, dos cães por um tempo para eles ficarem sendo treinados, né? E tudo isso gera custo. Então, hoje eu tenho uma fundação que me subsidia. Eu acho que é um projeto que teria que se mexer um pouco mais com isso, porque, assim, o cão trabalha não só a parte motora da pessoa, ele também trabalha a parte psicológica, você está entendendo? Então, assim, existem hoje estudos que provam, e eu tenho um exemplo disso aqui na minha casa, independente de qualquer estudo, qualquer pesquisa, qualquer coisa. O cão hoje, ele cuida das pessoas da parte psicológica também. Então, além de tudo, precisaria ter um pouco mais de incentivo, isso nós vamos demorar muito para ter esses cães terapeutas, mas que eles também fizessem esse trabalho de cuidar de uma criança, por exemplo, um adolescente que tem crise de ansiedade, de uma pessoa que tem síndrome de Down, da parte de mobilidade. Eu treinei um cão de um dono que eles tinham uma criança com síndrome de Down e essa criança não andava. Depois de 8 meses que eu treinei esse cão junto com essa criança começou a andar por causa do cão. Nossa, que legal. Ela começou a imitar o cão, ela começou a se apoiar no cão, na garupa do cão. Quando um dia ele me liga e fala, Fernando, a Rosa está andando apoiada no Thor. Eu falei, peraí, como que pode isso? Então, assim, ele precisava ter mais incentivo disso. E outra, eles não cobram nada, entendeu? Eles só querem carinho, amor e afago. Eles fazem isso incondicionalmente. Então, a gente precisava ter mais incentivo para isso. Em cima disso, vamos lá, a questão o Brasil é o Estado maldito que adora atrapalhar o empreendedor. Isso a gente vai ter que lutar como sociedade para mudar com essa realidade perversa. Como é que é a questão dos senhores de animais? Como é que é? De que modo o poder estatal atrapalha a atividade de quem quer criar animal, que quiser fazer esse trabalho aí comercialmente? Olha, é assim, vou falar para você, eu sou um exemplo disso. Eu tentei alguns anos atrás, e graças a Deus eu tenho essa fundação que abraçou a minha ideia. Eu tinha ideia de montar um centro de adestramento que era para cães terapeutas e cães de assistência. E eu fui pedir, inclusive, auxílio em tudo quanto foi lugar, inclusive por um poder público, para me ajudar em algumas questões. Nossa Senhora da Conexão fez aí uma cachorrada com o nosso entrevistado. Mas já voltou. Já voltou. Então o que acontece? Eu tentei todo tipo de, inclusive, parcerias com empresas privadas, com patrocínios, porque eu precisava de ter um primeiro passo. E olha, eu vou te falar uma coisa, com o poder público eu não consegui nem nada, só porta na cara, entendeu?
E eu tinha um projeto que era muito bacana, que era justamente com cães de mais idade, para ser cães de assistência, não cães terapeutas, cães que vai fazer uma assistência para uma pessoa, como eu te falei, uma criança ansiosa, uma pessoa que tem algum problema até de mobilidade, uma cães não precisava ser tão bem treinado. E eram cães que eu ia tirar da rua. Eu ia treinar com mais 2 pessoas, não consegui. Então, é assim, é um trabalho de formiguinha. Dá para fazer? Dá. Existem alguns projetos aí em andamento? Existem, mas ainda vai demorar um pouco, infelizmente. Vamos lá, o Juliano Barreto pergunta: uma cadela que não for cruzar deve ser castrada? Você falou isso no início do programa, né? Qual é a idade para se castrar o animal? Olha, é assim, a idade ideal. Essa pergunta é muito legal, porque existem também algumas coisas aí que as pessoas às vezes não sabem, simplesmente não sabem. Você, quando adquire um filhote comprado ou adotado, você tem que esperar o ciclo dele normal de crescimento para os hormônios, tá? Alguns canis hoje, e eu falo que aí que entra o caso dos canis que não são sérios, eles querem que você pegue o animal com 3 meses, 2 meses e pouco, e já castre. Porque eles não querem que você continue com a linhagem de sangue deles, eles não querem que você isso e você aquilo. Isso é o maior erro que pode acontecer. Porque o animal precisa, tanto o macho como a fêmea, ele precisa desses hormônios para o crescimento dele, para o desenvolvimento normal dele. A castração é uma coisa contra a natureza. O cachorro nunca, e a fêmea não nasceram para ser castrados. Eles vão ser castrados por uma questão de você não vai cruzar o seu cachorro 2 vezes por ano. Então, ele vai desenvolver. Então, você vai ter que castrar por uma questão de saúde, para também conter a superpopulação de cachorros que tem na rua. Ok. Mas você precisa esperar pelo menos 5 meses, 6 meses, tanto o macho como a fêmea, para ele se desenvolver todinho. Desenvolveu? A fêmea, eu sempre falo, castra depois do primeiro cio. Fez o primeiro cio. Você não vai criar, você não é criador, você não vai... Deixa vir o primeiro cio. Por quê? Ela vai estar plena, o organismo dela vai estar beleza, está ótimo. Cresceu, os hormônios todos. Castrou? Ótimo. O macho é a mesma coisa. Então, ele vai ter um curso normal, eu falo que a adolescência dele é rápida, dos cães, e precisa ser castrado por causa da questão da saúde. Né? A fêmea, se não vai ter cria, ela vai desenvolver um câncer de mama, uma piometra. E o macho, um câncer de próstata. Muito bem, maravilha. Consecurity e Haganá vão lá para a última polêmica. O Biratã Rabadan, ele diz que não concorda com a reprodução limitada a 4 anos de idade da cadela. Ele acha que você tem saúde, uma boa alimentação, a reprodução é algo natural e pode ir mais além. O que você falou não é um conceito totalmente fechado, né? Ou não? Não é fechado. Eu falo isso apoiado em veterinários, né? Na verdade, eu não sou veterinário, mas eu tenho hoje 3 grandes veterinários que me dão um baita de um suporte. E assim, a partir do 5º ano, o cão pode ser qualquer raça. Você vai correr riscos. A vira-lata, às vezes, tá lá, você vê uma vira-latinha na rua com 10 aninhos lá, com a barbinha branca lá, grávida, teve um monte, tem 10 filhotinhos, dá tudo certo, nasce, não acontece nada. Pois é. Só que existe uma coisa que é assim, a alimentação dos cães hoje, infelizmente, ela é muito embutida, tá? Os cães de antigamente, eu vou entrar nessa questão agora, e por que os veterinários falam muito isso? Os cães hoje, eles comem ração, né? Ração tem muita coisa que é como se a gente comesse um pouco de salsicha, né? Tem muito embutido no meio do caminho. Então, o cão com 5 anos, principalmente a fêmea, por exemplo, eles não têm defesas suficientes, como existia antes, o cão comia carne, polenta, bofe, coração, proteína. Ele pode sim ter um problema, tanto na gravidez, como também ter um problema na hora da anestesia. Então, se o cão começa, dependendo do porte, se for um cão de porte grande, então, a partir do 5º, 6º ano, ele já começa a se virar um cão idoso, e pouca gente sabe disso. Ah, meu cão tem 7 anos, ele já é um cão idoso. Você entendeu? Ele já está entrando numa fase idosa. Porque um cão de porte grande ele vai viver no máximo 13, 14, às vezes tem algumas exceções, mas a idade máxima é esse. Então, para que você vai correr risco? E eu falo isso apoiado em depoimentos e suporte que eu tenho de veterinários, falo com propriedade isso,
E eu tento fazer isso, porque às vezes, outro dia apareceu um cara com um amigo de uma pessoa com a Jack Russell dele com 8 anos, ele quer tirar. Eu falei, a cachorra é minha, eu quero tirar uma cria. Eu liguei para minha veterinária, que é minha parceira, ela me deu uma bronca. Ela falou, como é que você ainda me pergunta? Como é que eu vou fazer um. É insano isso. Então, não, é assim, consciente, sendo consciente e tendo dó, até porque a musculatura da fêmea fica diferente depois, a partir dos 5 anos, entendeu? A partir dos 4, 5 anos. Então, não precisa fazer isso. Faça direitinho, faça como manda o figurino, que você vai ter, não vai ter surpresa. Outra pergunta importante aqui: como é que um passeador de cães consegue manter vários animais sob controle enquanto um dono é arrastado pelo próprio? Como é que, como é que você que ajuda também a Muito preparar bom, os muito passeadores, como é bom. que é essa missão do passeador? Não é moleza, Essa não, né? pergunta, Eu essa vejo uns pergunta caras é andando muito aqui com legal. 10 cachorros ao mesmo tempo, eu fico impressionado. Às vezes eles têm ali uma disciplina, os cachorros tudo quietinho, não latem para ninguém, para os outros que vêm na rua, uma tranquilidade. E em outros Exatamente. eu vejo uma bagunça total. Como é que é esse desafio aí do passeador? É bem por aí. Na verdade, assim, quando você. Simples, a coisa é muito simples. Vocês já devem ter visto algum morador de rua passeando com uns 4, 5 cachorros soltos, não é? Eu falo que os melhores adestradores, os melhores donos de cães são os moradores de rua. Você vê, às vezes, eu tenho um aqui no meu bairro, aqui na Angélica, que ele tem 8. Ele anda, os cachorros andam todos atrás. Todos vão na calçada, ele vai na rua com a carrocinha dele. Ele para, os cachorros param. Ele encosta para dormir, deita tudo em volta dele. Se você chegar perto ali, eles te avançam e defendem ele. Ele faz uma coisa intuitiva, sabe o que que é? Ele é o líder da matilha. Ele Sim. lidera aqueles cachorros, porque assim, ame como um filho, mas trate como um cachorro, porque ele é cachorro. Então, o excesso de humanização, o excesso de mimo, o excesso de cuidados, às vezes não é o que o cão necessita. Então você tem que ser líder. Por isso que você vê aquele passeador, às vezes, com 5 cães em cada mão, você fala, mas o cara é milagroso. O que ele faz, né? Ele faz o quê? Ele tem uma liderança. Ele se treinou para isso. Então ele vira o líder da matilha, os cães obedecem ele, porque ele não tem nenhum vínculo afetivo com eles, ele trata bem, mas ele não tem aquele mimimi com eles, né? E ele faz o papel de quê? Do líder, quando ele se posta. Então, o que eu falo às vezes para a pessoa, mas como é que é com ele, com você, o cachorro sai bonitinho na guia? Eu falei, sabe por quê? Porque ele pede limite. E eu dou para ele. Eu ensino ele. É que nem meu filho de 12 anos. De vez em quando eu tenho que rosnar para ele, porque senão ele sai do eixo. Então é assim, você precisa ser líder. E é o que às vezes falta isso para o tutor. E às vezes ele acha que o carinho, o afago, o fazer toda aquela humanização, ele vai estar fazendo um bem. Não. Então, repetindo, ame como um filho, mas trate como um cão. Muito bem. Marcel Bussolin Marques, você que também tem cachorro, tem uma cachorra linda, uma cachorra branca. Gostei de ver no dia a foto da sua cadela, bacana demais. Mas a gente tem agora uma novidade da Co-Security. O sistema foi implantado e surgiu aí uma demanda. As câmeras nas ruas começaram a ajudar também a encontrar animais perdidos. Como é que foi essa novidade? Como é que foi essa coisa inesperada? A startup é sempre uma adaptação constante a novas realidades, né? É isso aí, Serrão. Temos até alguns vídeos aí, né, para demonstrar essa questão, né, de perdi meu pet, encontrei meu pet, né? Isso hoje é muito divulgado aí nas mídias sociais, né? Então a Co-Security também viu aí uma oportunidade, né, de encontrar, né, de prestar um serviço aí para a comunidade, né, através da sua rede colaborativa, de achar esses pets. Então a nossa produção aí vai rodar 2 vídeos, né, para exemplificar aí essas situações. Aperta o play aí, produção. Vamos mostrar a cachorrada em ação e a Co-Security tomando conta deles.
Marcelo, se você quiser, você pode narrar o que está acontecendo nos vídeos, tá? Ok, nesse caso, né, nós fomos provocados através do QR Code, né, do dono desse cachorro, né, desse cão, e fizemos uma rastreabilidade, né, na região. Então, nós vimos quem encontrou o cão, né, e mandamos a foto, né, do resgate desse animal. Ele, posteriormente, com essas imagens, conseguiu localizar quem estava com o cachorro e conseguiu resgatar. Felizmente, né? Fez vários agradecimentos lá na nossa central. Foi uma situação muito legal para nós, para a Security. Que bom, porque tem cachorro que ele se perde e se adapta ao novo dono que aparecer. Se tratar bem, né? Fica com ele, né? Exatamente. Isso é um Essa caso de outra um imagem. roubo, né? Exatamente, é um caso de um roubo aí. Infelizmente, né, nós temos essas situações, essas ocorrências aí na cidade, né? É uma imagem até que choca um pouco, né? Deixa eu rodar um pouquinho aí. Então estão vindo lá os cachorros. É aquele problema da moto, né? Esse cara da moto, o malandrão da Exato, moto na ali. calçada, que sempre detectamos, né? Então, é uma Nossa, violência extrema aí, o roubou o cachorro celular quase da moça, atropelado. quase o cachorro atropelado. Meu Deus, Exatamente. que absurdo. São É isso, cenas Serrão. terríveis do cotidiano que a gente tem que trabalhar aí. Isso tem que ser mostrado, né? O Brasil tem que entrar no momento da transparência, da publicidade das coisas certas e erradas, para a gente poder implantar o certo. Então, esse trabalho da Co-Security é super importante, fundamental. É isso aí, Serrão. Então, tanto na questão de roubo, furto de moto, vários tipos de ocorrência, né? Invasão de condomínios, tá certo? A Co-Security sempre através da nossa rede colaborativa aí, né? Em contato com os órgãos de segurança, com os consegues, tentando resolver esses tipos de ocorrência, né? E levando sempre imagens, né? Para os distritos policiais. Bom, falando um pouquinho da minha cachorra, todo dia aí, Fernando, eu saio 6 horas da manhã, acordo toda a vizinhança aí, né? Porque tem o Pug aqui, o Derek do lado, tem os Border Collie ali embaixo, que é o Kiko e a Estrelinha, então é uma festa, né? Não sei se todos gostam, porque é um despertador mesmo, 6 horas da manhã. E, poxa, mas é muito bacana, né? Então, todo dia eu faço isso de manhã, e antes do café, antes de trabalhar, é muito prazeroso. Muito bom. E o xerife animal lembra, o cachorro que arrasta o dono é porque o dono é dominado pelo cão. O cão é o alfa. Boa pergunta, boa afirmação, né? É isso aí. Bom, Serrão, no caso do gato aí, quando vê gato, minha cachorra de manhã, olha, ela me Nossa, arrasta, viu? E minha esposa levou, adestrou, ela obedece mais minha esposa do que eu, no caso. muito bem. Então, uma cachorra, cadela inteligente, sabe quem tem que obedecer. Isso é mais importante. A liderança, né, Serrão, que estamos precisando. Liderança. Então vamos chamar a nossa liderança em vendas na Co-Security. Alexandre Oliveira, como é que faz? Quem quiser ter o Co-Security para ter mais segurança, para ter sua rua de volta, o que precisa fazer? Boa noite para você. Boa noite, Serrão. Boa noite, Fernando, Marcel e a todos que nos acompanham, né? É muito legal isso tudo que está acontecendo, né? Quando nós estamos falando aí hoje de uma forma de brincadeira, vamos soltar a cachorrada. Eu tive o privilégio de participar com o Fernando de 2 lives no canal dele, e você vê isso acontecendo de uma forma bem legal, principalmente aí na região de Genópolis, onde o Fernando tem o seu estabelecimento, as pessoas procurando e comentando com o Fernando: olha, eu já começo a andar aqui em Genópolis mais tranquilo, porque eu sei que a Co-Security está aí trazendo essa proteção, tem um time de monitoramento cuidando de tudo isso, eu posso andar na rua de forma mais tranquila. E nós tivemos até 2 casos, inclusive um foi palco de reportagem de uma emissora de TV, falando sobre isso, da Co-Security encontrar, localizar o pet e devolver ao dono. Então, assim, o nosso trabalho é justamente esse. Queremos espantar a bandidagem? Queremos. Esse é o nosso primeiro projeto.
mas também queremos proporcionar essa alegria, né? Que quem tem o seu pet, quem tem o seu bichinho, sabe o quanto é complicado estar longe dele. Então, quando um pet é perdido, e principalmente agora, nós estamos aproximando da Copa, onde tem as pessoas soltando foguetes, e às vezes o portão aberto, o cachorrinho assusta, foge de casa, a Cosecurity está aí também, para espantar a bandidagem e para fazer com que trazer a rastreabilidade do teu pet caso aconteça alguma coisa, né? A nossa preocupação não é só vou trazer a rua de volta para a pessoa de bem, mas também é para você, como comentávamos com o Fernando na live dessa segunda-feira, né? Quantas vezes você não consegue sair com o seu cachorrinho à noite, como tinha o hábito de fazer antes, né? Quantas vezes você já sai, mas deixa o celular, deixa a carteira, tira a aliança, tira a corrente, com medo de tudo isso acontecer? E a Cosecurity não, vem para trazer. Chega de cachorrada, né? Chega de falar aquele negócio, não, a rua não é uma preocupação minha, é uma preocupação nossa. É nas ruas que nós podemos andar tranquilamente, né? Com Então, certeza. é todo esse cuidado que a Cosecurity tem, né? E se você, de repente, fala assim, caramba, mas eu estou vendo esses postes pela rua espalhados por aí, para que isso serve? Tem uma inteligência artificial embarcada que consegue detectar algumas situações de anormalidades, né? A Cosecurity, ela tem um time de monitoramento, caso seja provocado pelo QR Code, onde nós conseguimos acionar os órgãos competentes e trazer uma resposta para a população, né? Tudo isso acontece através do nosso time. E outra, muitas das vezes você não sabe de onde o bandido saiu ou para onde ele está indo. E através da Cosecurity é uma rede. Então, as nossas câmeras se conversam. Então, o bandido aconteceu, seja de roubar um celular, de roubar um pet, que hoje tem sido uma modalidade muito existente, nós conseguimos saber de onde esse bandido saiu, para onde ele está indo, e comunicar à polícia em tempo real tudo isso. Isso aqui é o mais bacana, né? É ter o cuidado com a nossa família, com os nossos queridos e com os nossos pets, que é bem importante. Muito bem. Então, produção, vamos mostrar aí para quem não conhece, para quem não viu, como funciona, quem está sendo beneficiado pela Cosecurity, o que está dizendo. Aperta o play. Eu contratei a Cosecurity porque eu precisava garantir a segurança dos meus clientes. Então, como moradora e empresária do bairro, os índices de criminalidade subiram muito e eu precisava que os clientes entrassem no coworking, saíssem do coworking com segurança. Estava correndo risco de perder clientes por esse problema. A diferença entre ter o meu sistema de câmeras, mesmo que voltadas para a rua, e o sistema da Cosecurity é que, além de ser mais ostensivo, então os postes, as câmeras são mais ostensivos para os bandidos, elas são conectadas. Então, qualquer coisa que aconteça, eles conseguem seguir o caminho que o bandido faz e ter acesso a todas essas imagens de uma forma muito mais rápida e mais eficiente. Cosecurity é H na rua de volta para você. Marcel Bussolini Marques, nosso tempo está acabando. Suas considerações finais. Bom, Serrão, agradecer o Fernando aí, né, o Alex, todos que nos acompanharam. A importância do tema, né, Serrão? Você viu a participação aí, né? Acho que muito boa. Foi um dos recordes aí do programa. Então, um tema muito interessante. Parabéns aí, Fernando, pelos esclarecimentos, né? Acho que muita coisa aí que eu aprendi também aí com você. Olha aí que beleza. Aí, trabalhando no programa também, que beleza. É isso aí, uma boa noite a todos. Fernando, sua saideira, inclusive aí, né, trazendo aí um participante ilustre para o nosso programa. Quem é essa fera aí? Vamos lá, aciona o som novamente. Tá. Agora vai. Essa daqui é a Valentina, é uma pug que a gente resgatou de um canil clandestino e é pertinente até, ela está aqui. É a nossa nova filha aqui de casa, ela tem 5 anos e ela era uma matriz. E é assim, por isso que eu falo. Hoje, além da gente fazer esse trabalho de adoção, a gente fazer esse trabalho de conscientização, né, de inclusive fazer adoção consciente, não é só adotar, é adoção consciente, né? Você tem que adotar e saber que você vai conviver com ele durante muitos anos. Então, assim,
graças a Deus, e eu falo para o Alex, toda live eu falo isso para a CoSecurity, graças a Deus eu conheci a CoSecurity, porque hoje eu sou o primeiro pet, e eu falo isso para todos os pets, donos de pets que estão aqui, vocês não sabem a tranquilidade que está dando para mim ter o nosso guardião lá da CoSecurity. Os meus clientes estão mais tranquilos, a gente fica mais tranquila no caso também de escapar um pet, ou do daycare, ou da creche, e já localizamos um cachorro do vizinho que eu deixei para falar agora no final, por conta do meu totem, tá? Então, assim, eu só tenho que agradecer a presença de estar aqui hoje, ter sido convidado. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Alex, muito obrigado, Marcos Mose, sim, muito feliz mesmo. E esse assunto que eu te falei, se deixar, eu falo aqui até amanhã. Maravilha. Então, hoje, o tal cachorro é Alexandro Oliveira. Quem quiser adquirir agora o CoSecurity, o que faz? Como faz? Quanto custa? Rápido e objetivo. Bem rapidinho. Através do telefone que você está vendo aí na tela, todo o time da CoSecurity também está preparado pelo nosso site. O custo do totem, hoje, é a ativação R$ 1.099, com a mensalidade de R$ 749. De repente, você tem um comércio que já não tem um recuo para ser instalado, o totem, nós temos a versão compacta, custo de ativação R$ 599 e a mensalidade R$ 389. É só olhar os telefones que estão passando na tua tela ou no site, chamar que tem um time completamente preparado para te atender e te dar todo o suporte. Obrigado, Fernando, obrigado, Serrão, obrigado, Marcel, e a CoSecurity está aí para ajudar todos vocês. CoSecurity é a Hana, você confia? Então, vamos lá. Deixe o seu like no nosso canal Segurança Estratégica. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, espalhe para os amigos e vamos vender, vamos trabalhar essa ideia para todos da segurança colaborativa, da importância disso. Então, participaram desse programa CoSecurity 33, Fernando Lopes, Marcel Bussolin Marques e Alexandre Oliveira. A gente volta quarta-feira que vem, sempre às 8 horas da noite ou 20 horas, para você aqui que nos acompanha. Muito obrigado pela grande audiência, pela interação nas perguntas feitas e vamos em frente. A todos um grande abraço, fiquem com Deus, soltem os cachorros. Uau, uau! Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é Hana. Você confia.